Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 27 de setembro de 2024. Vamos abordar hoje ataques aéreos em Kursk feitos pela Rússia contra a Ucrânia e contra a própria Rússia, no caso a população russa que não foi evacuada ou alguns não quiseram sair das suas casas. Vamos falar dos 181 ataques no teatro de operações na Ucrânia, realizados pela Rússia, e também a reunião do Zelensky com o presidente americano Biden, que ocorreu na data de ontem. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, é muito importante a participação de vocês que ajudam a fortalecer o canal. Porque vocês vêm aqui, vocês não vêm em outros canais. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Não esqueçam, inscrevam-se. Vamos ver então primeiro os ataques aéreos. A Rússia não tem feito operações em terra na região de Kursk. Não fez ontem e não fez anteontem. E eles estão, no entanto, atacando com a força aérea deles, lançando de aviões bombas glider. São aquelas bombas planadoras que são lançadas de aviões contra alvos em terra. Elas são lançadas a muitos quilômetros de distância, 30, 40 quilômetros de distância, ou outra distância qualquer, para atingir alvos em terra. A maioria dos alvos que eles estão dirigindo são as vilas e cidades da população russa, que existe a população russa que ficou lá. E a Ucrânia está prestando assistência a essa população, ao contrário do que fez a Rússia na Ucrânia, que roubou, matou, assassinou, sequestrou, estuprou, etc, etc, etc. A Ucrânia está prestando assistência. O que eu achei chocante é que algumas dessas pessoas mais idosas, com alguma deficiência, foram abandonadas pelas famílias. Então essa mentalidade russa parece que não é só dos soldados que vão lá, que querem fazer a baderna, a esbórnia, fazer o pior no país que eles forem invadir, no caso a Ucrânia. Mas também de abandonar os seus idosos, de abandonar os seus incapazes por um motivo qualquer. É uma coisa que para mim, pelo menos, deixou-me muito chocado. Agora, enquanto isso, na região do teatro de operações na Ucrânia. Então ocorreu um número muito grande de operações, que eu já citei, né? Foram 181 confrontos, 181 ataques em todo o teatro de operações, mais intensos especificamente em Pokrovsk e Kurakiv. E também em Vuhledar, que eu quero fazer um comentário sobre Vuhledar à parte. Só na região de Pokrovsk houve 39 batalhas. Eles atacaram vigorosamente, mas foram sempre repelidos. Ou seja, houve o avanço, mas houve o recuo ao não conseguirem chegar às posições ucranianas e tomar as posições ucranianas. Tanto em Pokrovsk como em Kurakiv, aliás, em todos os 181 locais onde eles fizeram esses ataques. Então, nenhum deles teve sucesso, mas tiveram muitas baixas e muitos feridos. Em todo o teatro de operações, a Rússia teve em baixas mais de 1.400 baixas na data de ontem. E em Kurakiv, eles atacaram 34 vezes, e em Pokrovsk, 39 vezes. Também não tiveram sucesso. Sempre usando a mesma técnica, a mesma tática de atacar em linha e pesadamente em infantaria. Foi infantaria a pé, não blindada, que a Rússia está com... Caiu muito o número de carros blindados da Rússia, caiu muito o número de tanques de guerra da Rússia, então eles estão economizando os blindados, os tanques, mas não estão economizando as vidas humanas de seus jovens. Lamentavelmente ouvir isso. Quero falar sobre Vuhledar agora. Vuhledar houveram 4 ataques na região também, não diretamente contra a cidade. Por que eu estou comentando Vuhledar? 4 ataques normalmente eu não comento.
porque também têm sido poucos ataques, mas ataques violentos. E eles tinham tomado recentemente uma vila que antes da guerra tinha 319 moradores. Hoje não tem ninguém e são escombros, terra arrasada, como os russos gostam de fazer. Só que eles tomaram e aparentemente abriu o caminho. Isso umas 3 semanas, eu falei sobre isso atrás. Os ucranianos foram no dia seguinte e expulsaram eles de lá. Então, até hoje, essa cidade de Vodiane continua nas mãos ucranianas. E ali, inclusive, ao entorno dessa, não é cidade, essa vila, né? E também hoje tiveram muitos combates. É que eu tenho visto, alguém me perguntou hoje, eu já vi alguns comentários até na imprensa que Vuhledar já caiu, ou Vuhledar vai cair de uma hora para outra. Não caiu, talvez caia. Eu não estou dizendo que não caia. O que eu sempre digo, eu não divulgo notícia falsa aqui, né? O que os propagandistas russos, que inclusive nos visitam no canal, tem 2, né? Normalmente estão aqui, uma e um, né? Eles sempre estão aí falando alguma coisa a favor da Rússia. Mas eu não divulgo inverdades. Então, o que acontece? Podem ser até que eles tomem Pokrovsk amanhã ou depois. Podem até que eles tomem Kurak ou outra localidade qualquer, mas não conseguiram. Como, por exemplo, em Kharkiv, que eles faziam 50 investidas por dia na região, nunca chegaram perto da cidade de Kharkiv, né? E foram expulsos de Kharkiv, da província de Kharkiv. Tem um grupo pequeno lá, bem menor, não é um grupo, né? São batalhões, são brigadas que estão lá, ainda incomodando, mas foram expulsos da onde eles estavam. E pode ser que em Pokrovsk aconteça o contrário, por exemplo, né? E isso é normal da guerra, né? Não deveria ser as mortes, essas coisas que existem, mas é normal que aconteça isso numa guerra. Eu não gostaria, por exemplo, que eles tomassem Pokrovsk, mas podem tomar. Aparentemente, todos os dias a novela se repete. Tanto que eu tenho feito assim comentários rapidamente, não tenho entrado em detalhes, até como estou entrando hoje. Agora eu queria justamente explicar por que Pokrovsk, né? De repente ele virou, de fevereiro para cá, ele virou a menina dos olhos. Porque antes era Advilka. Advilka fazia o papel de Pokrovsk de centro de distribuição de logística para a região, o entroncamento ferroviário. Quando a Ucrânia perdeu Advilka, ela retraiu-se e recuou para Pokrovsk. Né? E a mesma coisa, por que era Advilka? Porque Bakhmut, quando caiu, a Ucrânia recuou para Advilka. Então é assim, na realidade tem gente que diz, olha, Pokrovsk vai definir o resultado da guerra. Quem controlar Pokrovsk vai ganhar a guerra. Papo furado, não vai ganhar a guerra, né? Eles estão falando isso em defesa dos russos. Então, muito alarido para nada, para pouca coisa, né? Então, se Pokrovsk ou Vuhledar caíram, né? E eu vou noticiar que caíram, sem nenhum problema. Mas não caíram e ainda não tem nada firme dizendo que vão cair rapidamente. Quero aproveitar e falar agora da reunião do Biden com o Zelensky. Foi na data de ontem, onde eles discutiram, acho que é o assunto mais importante, que o Zelensky está chamando o plano para a vitória. E o plano para a vitória dele não significa capitulação, e o Zelensky já disse que não vai entregar as áreas ocupadas pela Ucrânia, o que ele está correto. E eles discutiram, não foi divulgado os pontos principais, porque a Ucrânia, na realidade, o Zelensky não divulgou os planos. Eles estão levando em sigilo por enquanto. Eles já convidaram a Rússia para participar de uma reunião agora em novembro, numa cúpula da paz, e a Rússia disse que não vai. Né? Porque a Rússia não tem interesse na paz. O ditador russo Vladimir Putin não quer a paz na Ucrânia, o que é um problema, e a gente sabe que ele não quer paz, ele quer guerra, ele quer morte e está matando mais gente dele do que do inimigo ucraniano, que é o inimigo do ditador russo Vladimir Putin. Agora, então eles discutiram o plano de vitória do Zelensky, né? E o Biden falou o seguinte, concluindo, a Rússia não ganhará a guerra.
né? Ele falou assim e disse o seguinte: daqueles pacotes aprovados de 61 bilhões, antes dele deixar o governo, de 61 bilhões de dólares, ele vai repassar tudo para a Ucrânia. Até eu não sei se é uma estratégia que ele está mais ou menos segurando, porque até agora, no máximo, acho que não chegou nem a ser isso, mas no máximo 25% só que foi entregue. E ele anunciou também nesse, quer dizer, já tinha sido anunciado no dia anterior, o pacote de 2,4 bilhões de dólares, que eu vou citar aqui mais ou menos o que vai vir nesse pacote. É armamento, né? Munições terra-ar, sistemas aéreos não tripulados, ou seja, os UAVs que eles chamam, que são aqueles drones grandes, parecem aviões, não são dronezinhos fabricados em fundo de quintal, né? Equipamentos para combater drones russos também, embarcações de superfície não tripuladas, munições antiaérea e mísseis antiaéreos também para segurar os ataques russos. E quero também já aproveitar e noticiar aqui que a Inglaterra, ou melhor, o Reino Unido, né, através do seu primeiro-ministro, anunciou que vai entregar mais o sistema de artilharia AS-90, que permite tiros com precisão a longa distância. Ele tem uma cabine que protege a tripulação, ela é blindada, muitos deles não têm, e ela é autopropulsada, e ela atinge a longa distância. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Tenha certeza que o que você viu aqui você não vê em outros canais. Inscreva-se, conto com você. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.